inscreva-se no canal. Bom, sendo um programa de mulheres, eu acho que é importante falar do papel das mulheres no cristianismo. Sim. Lendo a Bíblia se encontram muitas referências específicas às mulheres. Por exemplo, lá em Êxodo 20, logo depois dos 10 mandamentos, Deus dá as instruções específicas sobre o que um homem deve fazer para vender sua filha como escrava. No Novo Testamento as coisas não mudam muito. Em Colossenses 3,18 lê-se: vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém a Deus. Tem muitas passagens dizendo esse tipo de coisa. Eu me pergunto se um Deus onipotente, onisciente, onipresente não deveria dar igualdade às mulheres. Sim. Boa pergunta. Eu até agradeço a você essa pergunta. A primeira pergunta você deveria perguntar a um rabino, porque o texto do Antigo Testamento é uma revelação, na verdade, judaica para o povo específico. Na verdade, você que é um estudioso deve saber o que é dispensacionalismo, né? Dispensacionalismo são períodos de tempo em que Deus trata com a humanidade de forma específica, mostrando sempre que a humanidade não pode salvar-se a si mesma. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, que você citou, e vou te dar mais... Na verdade não são tantos textos, são poucos textos. 1 Coríntios 14, se me falha a memória... 1 Coríntios 11:3. 1 de Pedro, capítulo 3. Pastor sabe tudo na ponta da língua. Nossa, a Bíblia aqui. A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Para ser um homem de Deus e ministrar, tem que falar do que conhece. Eu sou o menor dos meus irmãos, mas o Espírito Santo nos dá graça. Na verdade, o texto fora do contexto já era pretexto, não é assim? Se eu tirar o texto fora do contexto, na igreja que eu dirijo nós temos pastoras. Quando a Bíblia fala de submissão, isso é uma doutrina. Na verdade, nós somos a favor da família tradicional, como diz a palavra de Deus, né? A mulher sendo submissa ao marido. Mas você não pode deixar de ver o que a Bíblia diz em Efésios, que diz, o padre deve falar nos seus casamentos, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Quer dizer, o marido deve dar a vida por ela. Então, se você isolar um texto da Bíblia, você vai poder criar uma série de doutrinas. Vou te dar um exemplo. Padre, o senhor que é um estudioso da Bíblia aqui, Jesus Cristo ensinou a antropofagia, o canibalismo, mas ele disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, você tirar o texto fora do contexto, dá uma série de interpretações. Então, para interpretar a Bíblia, e não é aquela questão que foi falada num outro debate aqui, que a Bíblia ela é alegórica e tem um mistério escondido, cabalá. Não, você está errado. Nós acreditamos na questão histórico-gramatical. Tá ok? Então, existe sim espaço para as mulheres, que é os textos, para você estudar a posteriori. Porque como estudioso... Vamos continuar com Vamos continuar. Eu estou satisfeito. Não, mas a questão da satisfação... Eu conheço o Daniel, ele nunca vai se dar por satisfeito. A questão da satisfação, Daniel, é uma questão assim muito subjetiva, né? Porque eu posso falar aqui 2 horas e você não satisfazer. Mas eu vou dar o texto para você e para quem está em casa vendo. Efésios 4:11 diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres. O contexto não fala de homem, mas fala da igreja, e a mulher faz parte da igreja. Evangelho de João, aliás, no original é Evangelion Katai Ioannis, no grego, Evangelho segundo João. O trecho diz que ele é a luz que ilumina todo homem. Está falando só do sexo masculino? Só de homem provido de órgão reprodutor? Não, está falando da humanidade. Por exemplo, nós temos Priscila, não é? Priscila, Romanos 16, que ela está atuando. Lídia, foi uma outra Lídia. Muito obrigado, meu amigo padre. Lídia, não é? Lídia, ela trabalha na igreja. Então, na verdade, inclusive, historicamente, o cristianismo ajuda a mulher e não aliena. Porque na época, na história antiga, inclusive em Corinto, que era no istmo do Peloponeso, havia um templo de Afrodite com mais de 1000 prostitutas vestais. Naquela época a mulher só servia para ser prostituta no templo, não é? E o cristianismo dá liberdade para ela pregar o evangelho, e aí vai. É o assunto maior. Bom, eu queria juntar a questão da mulher com a questão dos homossexuais, porque o que parece a grande parte das pessoas que não são cristãs é que os cristãos escolhem a dedo as, entre aspas, verdades que eles querem seguir, os preceitos que eles querem seguir e ignoram outras.
Quando você falou da questão do contexto, essa é uma defesa clássica. Mas eu não consigo achar que contexto, Kátia, possa justificar frases como dizer que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A Bíblia não diz isso. Pode olhar, Coríntios 11, a Bíblia não diz que aquele é a cabeça, ele diz que ele é o cabeça. E é um contexto diferente. E o homem sendo cabeça da mulher, sim, tá. Que contexto justifica isso, pastor? Posso responder agora? Por favor. O senhor é apologeta ou polemista? Eu sou ateu. Eu quero saber que dentro dessa versão, porque, mano, eu fiz só por brincadeira, tá? O texto que você está citando, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 11:3. Quando ele diz que Cristo é a cabeça do homem. Na verdade, a Bíblia foi escrita e a história mostra num contexto patriarcal. É óbvio. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então, deixa eu interrompê-lo só mais um pouquinho. Eu permito que o senhor me interrompa. Com a devida vênia. Veja. Vai lá. Quantos livros bíblicos foram escritos por mulheres? Quantos dos 12 apóstolos eram mulheres? A prática do cristianismo... Você já leu a Bíblia? Toda. Você já leu a Bíblia? Toda? Eu conheço peraí. Você começou a sua assertiva com a questão parece. Parece não quer dizer que seja. Uma coisa pode parecer e não ser. Para ser, você tem que conhecer. Você tem que entrar dentro da questão da teoria do conhecimento, por exemplo, epistemologia. Vamos voltar ao assunto? Não, mas eu estou voltando. Eu estou te dando o quadro para chegar lá. Porque não adianta chegar aqui no 2 milhões de pessoas e jogar uma assertiva. Muito simples, então, essa questão aí... 12 apóstolos não escolher uma mulher. Então, imagine como o mundo seria diferente porque se esse personagem Jesus, que eu entendo ser fictício, dissesse: as mulheres são iguais aos homens, vou escolher 6 mulheres e 6 homens. Não, isso nos relegou a 2000 anos de misoginia. Hoje em dia as mulheres no Vaticano, desculpe padre, só entram lá para limpar a privada e servir cafezinho. Olha, não, as mulheres vou bater pra baixo. Mas essa batina, eu vou ficar no meio dessa batina. Não pode. Mas as mulheres não podem. O machismo, tradicionalmente, é um dado do deixa eu lhe dizer uma coisa. Daniel, no espiritismo... Deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor está livre dessa. Não, deixa eu lhe dizer, uma religião... Do racismo. Olha, o racismo... Uma religião, porque não, mas eu não posso. A mulher, seja ela, a mulher não é uma raça específica. Isso é uma questão de ciência. Bom, mas tudo bem. Na verdade, o Daniel... Onde está a igualdade da mulher? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Então, eu vou responder isso. Mas primeiro eu quero te responder uma coisa ao senhor e aos nossos mais de 2 milhões de telespectadores. Toda religião que tenta adaptar-se às conveniências do mundo ou pós-modernismo, ela não presta. Na verdade, o cristianismo apronta paradigmas para que nós nos adequemos a ele. Então, agora explicando esse texto dentro de um contexto histórico, você está citando Corinto. Em Corinto havia, como eu disse, era uma igreja no istmo do Peloponeso, deve conhecer de geografia, né? Onde se passava barco pelo meio da cidade e havia um templo a Afrodite com 1000 prostitutas vestais. Por que Paulo cita essa questão da mulher ali? Porque a mulher entendeu, inclusive, vou te dar o autor, porque é bom dar o autor também, Pilman, um escritor judeu, no seu livro, a Bíblia livro por livro, ele é judeu, convertido ao cristianismo, já falecido. Ele explica que as mulheres naquela época entenderam a mensagem da liberdade de Paulo equivocadamente, né? E elas, por conta da liberdade, que conhecereis a verdade vos libertará, elas tentavam ser iguais às prostitutas do templo de Afrodite. E isso causou uma celeuma. Você vê que isso acontece lá. Quando você interpreta o texto, você tem que interpretar o texto. Isso é doutrina? Isso se aplica só àquele lugar? Por que Jesus não escolheu uma mulher? Primeiro, Jesus não era legalista. Ele era supralegalista. Doutor Merval Rosa, no livro Psicologia da Religião, eu dei aula nessa época de Psicologia da Religião na faculdade, e ele diz o seguinte, que Jesus era supralegalista, mas ele não queria afrontar o que estava estabelecido, entendeu? Então, não por queria exemplo... afrontar a misoginia da época, mas é isso que ele tinha que fazer. Não, mas tinha que aí, mostrar que as mulheres são iguais. Deixa eu terminar aqui deixa eu concluir. Justamente, aí você vê que Jesus era sustentado e guardado por uma série de mulheres. Qual foi a primeira testemunha da ressurreição? Meu Deus do céu. Quem é a primeira testemunha da ressurreição? Então, você vê o cristianismo, porque veja, o senhor está tirando o texto, eu estou lhe respeitando. O senhor está tirando o texto fora do contexto. Eu estou mostrando a amplitude da revelação bíblica com relação à mulher. Tem um texto de Esther. Esther é homem ou mulher?
mulher. Hã? E Débora? Que não foi escrito Débora por de uma mulher. Barato. Mas o caso de. Mas quer dizer que o senhor se firma no fato de ser escrito para nós o principal. Só um minutinho, padre. Para nós o principal é que a orientação da Bíblia, eu sei que o senhor não crê, mas para nós é a orientação do Espírito Santo. Qual é o livro que chama a pessoa pelo nome antes dele nascer? Não é a Centúria de Nostradamus, não, é a Bíblia. Qual é o livro que diz que uma nação ia nascer num dia só? Está lá no livro do profeta Isaías, é a Bíblia. Tá, Bíblia, os livros. No meu entendimento, o senhor não crê, mas no meu entendimento é a palavra de Deus que pode mudar a sua vida. Daniel, eu só quero falar a questão da mulher não serve só cafezinho no Vaticano, só para não ficar dessa forma. Hoje os grandes teólogos na Igreja Católica são mulheres.